Olá, pessoas maravilhosas e demais pessoas! Está começando o Calma Gente Horrível, o seu podcast de reclamações semanais. Eu sou a Ana Rocha, estou aqui com a Rita Alves. Olá, pessoinhas! Com a Malu Rodrigues. Olá! Com a Tati Fadel. Oi! E hoje nós temos o prazer de entrevistar a Beatriz Abage. Oi, Beatriz! Boa noite, oi, tudo bem? Tudo bem. Bom, para quem não sabe do que se trata, quem esteve vivendo em Marte ultimamente, a Beatriz foi, juntamente com outras 6 pessoas, acusada, incluindo a sua mãe, em 92, de participar de um ritual satânico que assassinou o menino Evandro Caetano. O caso ficou conhecido na época como as Bruxas de Guaratuba e veio à tona novamente por conta da 4ª temporada do Projeto Humanos, do Ivan Mizanzuki, que chama o caso Evandro, e recentemente virou uma série disponível na Globoplay. Por conta das pesquisas do Ivan, inclusive, no meio da temporada do podcast, uma fonte anônima entregou fitas perdidas do caso que acabam por provar que a Beatriz, sua mãe e os demais acusados foram torturados para confessarem o crime. Então o tema é denso e é puro suco de Brasil, infelizmente, e é sobre isso que a gente vai conversar com a Beatriz. Bom, Beatriz, você estava contando antes pra gente, que era um interesse que eu tinha também. O que você faz? Qual que é a sua profissão agora? Eu sou terapeuta ocupacional desde 1986. Sou concursada pela Prefeitura Municipal de Guaratuba, funcionária pública há 29 anos. E hoje eu trabalho no CAPS, que a vida inteira, depois de tudo que aconteceu, a disposição funcional em Curitiba, mas agora voltei a Guaratuba e trabalho no CAPS de Guaratuba, com pessoas com transtorno mental e dependência química. Um trabalho bem relevante, inclusive, né? Necessário. E é muito bom. E vivendo o desmonte do CAPS, né? Sim. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber como que foi a sua reação quando você soube que o Ivan Mizanzuki faria um podcast para falar desse caso. Eu a vida inteira estive nas redes sociais e procurando sempre falar sobre o caso, porque eu não queria que o caso fosse esquecido. Eu tinha certeza que eu ia provar a nossa inocência. E todo mundo, a minha família, ninguém queria que eu falasse, não queria que eu fosse para as redes. Eu falava, eu vou, porque não é possível que eu fique condenada, os homens fiquem condenados, e por tabela os outros também foram absolvidos, mas sempre com o nome, né, como bruxas, etc. E um dia o Ivan entrou em contato comigo pelo Facebook e explicou o que era um podcast. Eu não sabia, não conhecia, né? Explicou o que era um podcast e eu resolvi falar, tudo bem, eu dou entrevista. Ele pediu uma entrevista, que ele estava iniciando esse podcast. Eu falei, não tem problema nenhum, eu dou. Aí contei para minha família, eles queriam me matar, né? Você é louca, porque você vai de novo na mídia, porque não sei o quê. Eu falei, deixa eu ser louca. Vou falar e vou falar a vida inteira. Foi bem assim, todo mundo, ninguém queria. Nós somos internados, já se viu, esquece. Falei, não vou esquecer, porque a vida inteira a gente vai carregar isso. A gente tem que limpar o nome da família, né? Da nossa família e dos outros acusados. E comecei a dar entrevista para o Ivan. Ivan veio para Guaratuba, bem no ano que eu estava me mudando para cá, inclusive no dia que ele foi na minha casa, no dia de mudança. Ele já tinha agendado, eu estava me mudando. Foi a primeira entrevista que eu dei para o Ivan. Em que ano que foi isso? 2016. 2016 estava me mudando. Foi bem que ele já iniciou a conversa comigo, né? 2016, aí 2017 estava me mudando, também veio. Ele só pegou minhas mudanças, que eu vivo mudando. Aí eu comecei a dar entrevista, e nesse dia a mãe estava lá em casa, porque ela estava me ajudando na mudança, né? Na outra casa. Ela estava me ajudando, aí ela conheceu o Ivan e falou, eu também quero falar. Aí ela deu o depoimento dela para o Ivan. E foi assim que iniciou a nossa conversa. O Ivan parece ser uma pessoa muito legal. Como é que é a sua relação com ele? Ele é um anjo. Eu acho o Ivan um anjo. Eu olhei para ele e sabe quando você tem confiança numa pessoa que é séria, que ela ia ser imparcial, e assim, tudo que eu falei a vida inteira para o Ivan, a gente falou a vida inteira para outras pessoas, para autoridades, para outras entrevistas, mas a gente nunca foi levada a sério. Tudo que a gente falava era editado. E daí não colocavam aquilo que a gente falava na imprensa, na mídia. Então, a nossa fala, pode ver, a vida inteira foi a mesma, né? Desde o primeiro dia, a nossa fala foi a mesma, que todos tinham sido torturados para confessar um crime que eu nem sei se existiu, né?
A gente nem sabe se existiu esse crime. Beatriz, eu acompanhei o podcast quando o Ivan estava lançando, assim. Eu comecei a ouvir, estava no 6º episódio e foi uma agonia, né? Porque ele ficava um tempão sem lançar, todas aquelas demoras para sair o episódio novo, porque é uma pesquisa muito longa mesmo, né? Sim. Foi o julgamento mais comprido da história, aquele julgamento de 34 dias, pelo amor de Deus, né? E noites, às vezes, né? Madrugada ali. A própria pesquisa com o podcast acabou dando essa reviravolta, no caso, com a obtenção das fitas, né? Que comprovam a tortura. Sim. E eu me emocionei muito na série quando a sua mãe, ouvindo a fita, fala que queria tocar isso na Praça de Guaratuba. Isso. E também teve um episódio no podcast que eu queria te perguntar. Eu não sei se você pode falar a sua opinião sobre esse ser. Eu vou dar a minha, porque a minha eu posso. Eu odeio Diógenes, tá? Odeio com todas as minhas forças. Todas nós. E eu acompanhei na série, porque ele teve um ataque de pelanca lá nas mídias do podcast. Isso. Rebatendo, e o Ivan, que é muito justo, aliás, o Ivan é o isentão que a gente adora, né? Exato. Ele, muito justo, deu um pedido de resposta pro Diógenes, depois do Piti. E eu desconfiei muito da recusa do Diógenes de participar da série da Globo. Deveria participar, né? Então, não é? Não tem tanta certeza? Tanta convicção no que ele fala, então por que não participou? Deveria participar. Queria saber se você quer falar sobre o Diógenes, como é que você sente falar sobre isso. Não tenho problema nenhum em falar com ele. Se você pensa, depois dessas últimas revelações, em processar ele, por exemplo, ou processar o Ministério Público, o Estado tomar alguma atitude. O Estado, sim. Ou se você pensa mais em colocar uma pedra. Bom, você já respondeu, né? Acho que... Não vou colocar pedra nunca. Não, a gente não pode colocar pedra. Ainda mais no momento atual que a gente está no Brasil. A gente não pode colocar pedra, a gente tem que mostrar o que acontece nesse país. E não é desde 1990. Acontece diariamente isso, né? A gente vê casos assim que a gente não acredita. Então, tem que falar, tem que se expor, tem que dizer, tem que rebater e não pode se esconder, e eu vou até o fim. Eu acho que o Estado tem que ser responsabilizado. Eu também acho. Fico feliz em saber disso. O Estado como um todo, porque o Estado permitiu que isso acontecesse. Então, não é a pessoa A, B ou C, é um Estado. Foram as instituições do Estado. Beatriz, deixa eu te perguntar uma coisa. Você, antes de viver este pesadelo kafkiano que você viveu, você tinha envolvimento ou preocupação com essa questão dos direitos humanos, com tortura nunca mais? Ou isso apareceu na sua vida pelo fato de você ter sido vítima de violência policial? Apareceu depois, porque a gente nunca tinha ouvido falar em tortura, né? A gente falava, inclusive no nosso depoimento, que a gente tinha apanhado, que tinha levado choque elétrico, afogamento, a gente não falava a palavra tortura, né? E aos poucos eu fui estudando, fui me inteirando das coisas, e daí sim eu fui para esse lado, porque eu acho que é importante e todas as pessoas deveriam conhecer um pouquinho a Constituição e conhecer um pouquinho o que aconteceu no nosso país, né? Em tempos atrás e atuais, e lutar contra isso, sempre. Porque assim, não é porque a pessoa está presa. Eu canso de dizer, eu até escutei isso muitas vezes, eu acho um absurdo. Não é só porque ela foi torturada que ela é inocente, bom, isso é um absurdo, né? Mas digamos que a pessoa seja culpada, tem que ter o mínimo de direito. Eu não posso ser igual àquela pessoa que cometeu o crime. Eu não posso me comparar a ela. Pelo contrário, eu tenho que fazer com que essa pessoa se insira novamente no meio da gente. Uma hora ela vai voltar. Uma hora ela vai sair do presídio e nós vamos ter que ter direito. E ninguém dá oportunidade também para essas pessoas, ex-presidiários. Quem que dá emprego para ex-presidiário? Ninguém dá. Eu tenho emprego porque eu já era funcionária pública. Eu era concursada já. Senão, eu não sei como é que eu ia fazer. Quem quer dar emprego? É muito difícil. Porque inclusive você foi para Curitiba, sim, assumiu um outro cargo e você perdeu esse cargo por conta do Diógenes, não foi isso? Sim, ele fez um pedido no CNJ e o CNJ acatou o pedido dele para me tirar do Juizado Especial Criminal, que eu trabalhava já há 16 anos. Fiz um ótimo trabalho lá no tribunal, inclusive a gente ganhou o prêmio, né, e ficou referência nacional no setor que a gente organizou, que antigamente era o CIAMA, Setor Técnico de Medidas Alternativas. Ganhamos prêmios nacional e depois disso me tiraram porque eu era uma criminosa, a pedido do Diógenes, óbvio, né? Então ele nunca, é um absurdo que todos esses órgãos acreditem e aceitem na palavra de uma pessoa. A Ana perguntou até se você ia processar o Diógenes, mas o surreal é o Estado ter acatado tudo o que o Diógenes falou. É o Estado. Né? Quer dizer, ele é como se fosse um ser, assim, acima de tudo que ele fala. De tudo, exatamente. Por quê?
Por que dá tanta voz a uma pessoa? Essa é a pergunta, né? Por que você acha? Porque vinha de encontro com o que o Estado estava precisando na época, né? O Estado precisava disso, precisava de uma resposta para a sociedade do número de crianças desaparecidas, não só no estado do Paraná, como no Brasil todo. E quando isso aconteceu com a gente, que foi sequestrada e torturada, resolveu todos os casos de crianças desaparecidas, né? Resolveu? Quem é aquela menina que encontraram? A alçada de menina, quem é? O Estado teve interesse em investigar? Não, até hoje não teve interesse. Então, o único interesse era nos condenar. Esse era o interesse do Estado. E daí ninguém mais ia perguntar de criança desaparecida. Inclusive, teve uma tentativa de colocar tudo nas costas de vocês, né? Como se vocês tivessem... Sim, inclusive Leandro Bossi foi também tentado colocar. E graças a Deus que o Sr. João Bossi é uma pessoa inteligentíssima, conseguiu sair dessa arapuca que estavam até tentando armar para ele, né? Hoje a gente tem uma ótima relação com o Lucas Bossi, irmão do Leandro Bossi, e estão fazendo uma campanha também na internet onde está Leandro Bossi. É a hashtag onde está Leandro Bossi e a hashtag 7 Inocentes de Guaratuba. A gente está lançando essa campanha porque nós temos que achar Leandro Bossi. O Estado tem que continuar investigando. Tem que dar uma resposta, porque o triste disso também é que mesmo o Evandro, a família está sem resposta, né, do que aconteceu. O seu João faleceu. Mas é uma mania, isso que a Ana fala, que é um suco de Brasil, né? É uma mania de responsabilizar indivíduos forçadamente, nesse caso, de uma maneira brutal, para evitar questões que são questões que envolvem muitas coisas que são da própria estrutura, sabe? Da nossa sociedade. Então, assim, é mais fácil você enfiar uma responsabilização individual do que, de fato, você ir lá e desbaratar uma quadrilha de tráfico de pessoas, sei lá, de crianças. De tráfico de pessoas, né, de tráfico de crianças, de pedofilia, etc. Né? Então, assim, tem que ser investigado porque o desaparecimento de crianças continuou. Só não é tão divulgado que nem era em 1990, mas continua. Teve um boom nessa época, né? Sim. E daí eles tinham que dar uma resposta imediata. E teve um boom desse fanatismo de ficar colocando preconceito religioso junto, de seita satânica, que vem muito na esteira de uma onda americana, assim, também, né? Exato. Mais no podcast do que na série, Beatriz, tem uma trama política muito complexa atrás de tudo, né? Tem esse resquício de ditadura, como as torturas. A sua família era, eu não sei como tá agora, você pode contar pra gente se quiser, bem poderosa na cidade, seu pai era prefeito. Uhum. Você acha que teve uma motivação política nessa trama toda? Porque tem outras teorias que era só revanchismo do Diógenes, aquele suposto caso com a mãe, mas teve uma motivação, né? Houve interesse político, inclusive maior, né? De cima para baixo. Eu imagino assim, que houve essa denúncia dessa pessoa, que eu não gosto nem de citar o nome, porque para mim ele nada é a mesma coisa. Então, houve uma denúncia na Procuradoria de Investigação Criminal, em Curitiba. O Estado olhou essa denúncia, viu, opa, aí nós vamos resolver todos os casos, né? Porque mistura política, pessoas com condições financeiras um pouco melhor, criança e religião. Prato cheio, né? Desçam e tira a confissão. Eu imagino que aconteceu isso. Então, uniu o útil ao agradável e daí virou uma bola de neve que ninguém poderia mais voltar atrás. Tanto é que a gente sabe que isso aconteceu, por quê? E quando encontraram, como eu falei anteriormente, uma alçada de menina, não foi investigado. Né? O Leandro Bossi, a investigação também parou. Por que só ficou no Evandro? Porque não conseguiam encaixar essa menina no meio da narrativa lá da seita que eles criaram, que era uma coisa da mídia, que o nome do Evandro tem 7 letras, 7 são os acusados, 7 é o número de... É um negócio que você fala, gente, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo o roteiro do Stephen King aqui, né? Não é possível. Sim, é tudo certo. Histeria, né? É incrível, né? E era falado isso na mídia, e os jornalistas acreditavam piamente. O poder da mídia sobre esse caso foi algo assim avassalador, né? Foi. Eu vi algumas cenas e fiquei chocada com a resposta violenta da população. Eles queriam fazer justiça, né, com as próprias mãos. Foi, e ainda é. Especialmente no Paraná é bem difícil. Há um ano, mais ou menos atrás, todo mundo sabe que meu filho tem problema, foi a júri popular, etc. No programa Sensacionalista do Paraná, mostrou mais eu e a minha mãe, chamando de bruxas e assassina, que jamais poderíamos ter criado uma pessoa de bem, que ele realmente seria assassino por ser meu filho, em um programa de televisão. O meu júri foi colocado no júri do meu filho, o promotor falando. Essa mãe não sabe criar o filho, ela é bruxa assassina, tem um filho assassino, sabe? Então, esse tipo de coisa acontece muito aqui.
muito aqui no Paraná. Você acha que sem o envolvimento da mídia, o desfecho teria sido outro? Eu não sei se teria sido outro, mas teria sido menos avassalador, né? Porque na época, sem internet, sem nada, nós ficamos 45 dias na mídia direto. Nossa. Na época que não tinha internet. Foi muito pesado, assim, para nós, para as crianças, né? Para todos. Foi bastante pesado. Para as outras famílias. Quantos anos tinham, Beatriz, suas crianças? Meus gêmeos tinham 2 anos e meio. 2 anos e meio, quando a polícia invadiu lá em casa, eles estavam dormindo, eu consegui tirá-los do quarto. Dei na mão do Bardelli, que inclusive estava lá em casa, e pedi, por favor, leve minhas crianças para minha irmã, porque minha irmã morava em Jaguapitã, que o marido dela era juiz, porque eu não sei o que está acontecendo. E o Bardelli pegou as crianças. E o Bardelli foi outro que foi enfiado no meio, assim, do tipo... Caiu do lustre. Você estava ali na hora que eles levaram a gente de casa por fora. O Bardelli estava ali, quer dizer que se ele tivesse culpa, ele teria fugido. Por que ele ia voltar para Guaratuba? Né? Ele pegou meus filhos, levou para casa da irmã dele, da Regina, e de lá levou para minha irmã. E as minhas crianças foram sem comer, sem roupa, sem nada. O meu filho, o Lucas, quando era pequeno, ele não podia ver polícia, ele se abaixava no carro e gritava. Então, quer dizer, esse caso aí, ele deixou traumas em muitas crianças da família. As meninas souberam agir melhor, mas o Lucas ficou com isso, foi para as drogas e aconteceu o que aconteceu com ele, né? Hoje a gente luta para que ele melhore, né? Para que ele fique bem. Beatriz, eu vou fazer a minha pergunta que não está no roteiro, tá? Mas, enfim. É muito interessante isso, o fato do livro que você e sua mãe lançaram, o Malleus, Relatos de Tortura, Injustiça e Erro Judiciário, porque faz referência a um manual dos inquisidores, é um manual medieval chamado Malleus Maleficarum, o Martelo das Feiticeiras, que é um livro assustador, porque parte sempre da presunção de culpa. Tem as instruções de como obter sob tortura e como interrogar uma bruxa. Sim. Parte-se sempre do princípio, no livro inteiro, de que aquela mulher é uma culpada e que você só precisa fazer com que ela confesse. Quais são as estratégias horrorosas, aliás, para que elas confessem. Esse foi o manual dos inquisidores durante muito tempo. Só que o manual não aceitava a palavra do inimigo para a denúncia. E já, agora em 1990, foi aceita. Foi aceita a palavra do inimigo, né? Tem um componente nisso, quer dizer, o fato de responsabilizarem você pelo que aconteceu com seu filho, por exemplo. Tem um componente, de fato, misógino também, embora tenha homens que também fazem parte do 7, mas tem uma coisa da mulher poderosa, você, sua mãe, que enfia esse componente religioso no meio, quer dizer, a sensação é de fato que a gente estava revivendo, sei lá, caça às bruxas mesmo, né? O fato de terem te nomeado... A Inquisição. Desse nome é uma Inquisição. E o próprio secretário de Segurança, na época, falar que se a justiça nos soltasse, iria soltar em praça pública para ser queimada viva. Tem vídeo do secretário de Segurança da época, Valcir Fabetti, falando isso. Secretário de Segurança, imagina se não fosse. De Segurança. E mandando fazer com meus filhos. Mandando fazer a mesma coisa com meus filhos. Como se eu tivesse cometido o mesmo crime. Então isso está filmado. É um absurdo e tem um componente misógino mesmo, porque mesmo dentro das histórias lá, tinha lá a coisa que daí é o preconceito religioso, do pai de santo e tal, mas era tudo sempre a narrativa, era a pedido da Beatriz, a Celina que pegou o coração e disse não sei o que queria o coração. É super, as mulheres foram em cima. Né? Tanto é que quando a gente ouve a história, a gente só ouve falar delas. São as bruxas, né? São as bruxas, né, gente? A gente não sabe os outros nomes. Os outros nomes foram conhecidos depois do podcast. Antes disso, ninguém sabia. Porque a mulher é sempre responsável pela maldade do mundo, né? Mas a mulher sabe lutar contra também, então, por isso que Deus não dá nada além do que a necessidade de aprendizado e a gente está aprendendo e vamos à luta. Ô Beatriz, por falar nas fitas, você acredita que o promotor Paulo Sérgio sabia do teor das fitas inalteradas que o Ivan recebeu? Eu não sei se não posso responder isso, porque assim, se eu falar que eu acredito, é uma versão minha que eu não tenho prova também, que eu não acredito também, não tenho prova nenhuma. Eu só acho que como representante do Ministério Público deveriam ter tomado providências no dia que ele realmente escutou essas fitas, né? Porque o Ministério Público está aí para defender a sociedade, não para acusar.
Dá bastante raiva dele na série, viu? Você não pode falar, mas eu falei, nossa, mas que cara de vidro que tem esse cara, né? Pelo amor de Deus. Então você não pode falar, mas eu posso. Dá a impressão que tá fazendo uma sessão, né? Sessão de cinema. A sensação que eu tenho é que a Justiça do Paraná, em especial, eu sei que isso é brasileiro em geral, mas o Paraná é tão cheio de convicções, né, gente? Tudo é convicção. Tudo é convicção. A Justiça do Paraná é cheio de convicções. A República do Paraná tem outra tábua de leis, né? Porque eles não tinham provas materiais, eles tinham só as confissões. Só as confissões. Então, é uma prática comum mesmo de Curitiba, do Paraná. Sim. Por isso que aqui eu ando assim, ó. Assim como a gente não tá vendo. A gente não tá vendo. Estão me vendo? Então tá bom. Quando me verem, eu falo. Com a máscara vermelha, uma estrelinha ao lado. Maravilhosa. Inclusive, eu queria fazer uma pergunta. Eu vou pular aqui só porque ela falou disso do PT. E tem uma coisa que sempre me encafifou, que é uma história meio pessoal da vida. Eu fiquei muito envolvida com podcast mesmo. Eu tinha grupos de discussão. Eu pentelhei a Tati não aguentava mais eu ouvir falar disso, inclusive. E enquanto eu ouvia o podcast, eu fazia um programa semanal no blog do Fernando Moraes, com o próprio Fernando Moraes, chamava Caixa Preta. E a gente recebia superchats, que são esses comentários pagos, né? Que fazem parte do apoio do canal, de quem gostava do conteúdo bem esquerdista que a gente fazia. Tinha uma pessoa que nunca falhava nos superchats. Uma juíza aposentada do Paraná, Anésia Kowalski. Olha... Eu duvido que tenham 2 pessoas no mundo com esse nome que sejam juízas aposentadas do Paraná. Não tem, é ela mesma. Então é ela mesma, isso. Eu sempre ameaçava, falava, hoje eu vou perguntar pra Anésia se a Anésia é a Anésia, né? Inclusive falei com o Ivan, Ivan, essa mulher aqui fica xingando, era a época do Temer ainda, fica xingando o Temer aqui, é super esquerdista, e é a Anésia. E aí o Ivan falou, ela não era esquerdista. Você pergunta aí pra ela se ela dá a entrevista, que ela nunca respondeu o e-mail. E eu ficava muito, muito confusa com o envolvimento dela nessa trama, porque tem acusações que ela estava na sala de tortura, mas ao mesmo tempo ela era amiga da família. Você pode falar sobre isso, assim? Qual que é a relação com a Anésia que vocês têm? Posso, assim, ela não era, assim, amiga íntima da família. Como a cidade era pequena, ela não tinha família em Guaratuba, meu pai sempre convidava as autoridades, né? Delegado, juiz, Guaratuba ainda hoje é assim, todo mundo se conhece, né? Então ela ia nas festas na minha casa, Natal, Ano Novo, qualquer coisa que tinha, ela estava na minha casa, a Anésia. Então por isso que quando a gente foi presa, que levaram a gente para o fórum, a gente tinha certeza que a gente ia sair do fórum sem acontecer nada, porque a Anésia conhecia a gente, que absurdo era aquele. E ela não apareceu. Onde é que estava a doutora Anésia? Ninguém sabe onde é que ela estava. Aí foi perguntado para ela diversas vezes, aonde ela estava? Não sei. Ela não estava no fórum. Esse é o problema da Anésia. Tomou um chá de sumiço, né? Sim. E uma autoridade, quando está sendo presa, filha ou mulher de um prefeito de uma cidade, a juíza some, é estranho, né? É muito estranho. E nem na volta. Quando nós voltamos torturadas, urinadas, evacuadas, toda marcada, ela também não estava no fórum. Ela também não viu a gente. Eu vou fazer igual a Ana agora. Você talvez não possa falar, Beatriz, mas eu posso. Né? E deu muita raiva, tudo isso, assim. Até hoje eu tenho raiva de toda essa história que envolve a Anésia, porque, gente, onde é que ela estava? Que raiva disso! E eu não tô nem dizendo, assim, que ela era para ela chegar e falar assim, eu conheço, pode soltar, porque a gente sabe que não precisa ser assim também, mas, né, pelo amor de Deus. Mas ela tinha que olhar pra gente, falar, vocês estão sendo acusadas disso, daquilo, agora vão para tal lugar, agora nós somos sequestradas dentro do fórum, né? Exatamente, dar um suporte ali, enquanto juíza, de fato, né? Sim. Enfim, eu encontrei uma única vez a Anésia no shopping, que a gente foi conhecer shoppings, porque a gente não conhecia, quando a gente saiu, só existia o Shopping Miller. A gente foi no Shopping Curitiba. Lá tem 2 lados, né? A gente estava indo e a Anésia estava voltando do outro lado do shopping. E eu vi a Anésia do outro lado e falei, meu Deus, é agora que você vai apanhar de mim. Eu falei, vem cá. Quando eu falei, vem cá para a Anésia, ela saiu correndo, a minha mãe me segurou, porque, olha, eu ia perder o controle, mas eu ia. A mãe, sei lá, vai presa. Daí eu vou presa porque cometi realmente um crime. Mas ela vai ter que, sabe? Mas me ferveu, assim, eu não conseguia me controlar. Foi a sorte que me seguraram. Eu imagino. Foi quase aquele meme do senhora. Onde você estava no dia 2 de julho? Isso. Eu queria, sabe, perdi o controle. Hoje não, claro que eu não faria isso.
Mas a gente tinha acabado de sair, eu estava assim, muito nervosa. Quando eu olhei para a cara da Nécia, eu falei, agora que ela vai ter que responder onde é que ela estava. Ela vai ter que nos dizer onde é que ela estava, né? Mas ela correu, enfim, foi bom, né? Porque senão... E até hoje ninguém sabe. Então, Ninguém sabe. Então, Não, tava lá fazendo superchat pro Fernando Moraes, gente. Que absurdo. Meu Deus Que do céu. cacete. É que ela morreu, né, agora de Covid. Ah, é? Não! Caramba! Olha o desfecho aí. Ela morreu, é uma pena muito grande. Porque nunca Eu queria- saberemos, né? Morreu com isso, morreu com essa informação. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, já que você falou que encontrou a Nésia e eu acho que tem a ver. Você voltou a morar em Guaratuba. Como você é tratada na cidade? E assim, eu tava conversando com a Rita sobre isso. Por que você voltou? Porque a impressão que a gente tem, assim, falando uma coisa, que a gente nunca mais ia querer pisar lá. E você voltou... Eu também não queria voltar nunca mais para Guaratuba, inclusive quando a mãe veio depois que a gente saiu do Júlio de 98, a mãe vinha meus irmãos, eu ficava do outro lado do ferro, eu queria entrar em Guaratuba. Depois eu tive a Giovana, minha pequena, acabei vindo com meu ex-marido para cá, mas sempre assim, não falava com ninguém de Guaratuba. E quando, em 2016, mudou a lei eleitoral, e como eu sou funcionária pública municipal, aqui do município de Guaratuba, eu tinha que vir trabalhar em Guaratuba. Ou eu viria, ou eu perderia emprego. Então, eu não tinha opção. Ou eu pedia demissão, pedia, exoneração no cargo e tal, não queria mais trabalhar. E eu fiquei pensando, pedi uma licença-prêmio, fiquei pensando, não consegui ficar, porque a vida inteira trabalhando. Vim conversar com a prefeita, era a prefeita Ivani Justus. E ela falou, Beatriz, venha, você vai ser bem acolhida aqui e tal. Eu falei, tá bom, eu venho. Ela me falou num dia, no dia seguinte, eu fui para Curitiba e vim morar aqui direto já. E comecei a enfrentar as pessoas, porque eu pensei assim, já enfrentei tudo na vida. Agora eu vou enfrentar Guaratuba. E quando eu vim para cá, fui muito bem acolhida. Nunca aconteceu nada. Nunca ninguém me chamou de bruxa. Quer dizer, nunca não. Uma pessoa me chamou. Eu estava entrando no supermercado, né, no Brasão, e essa pessoa passou de carro, falou bruxa, peguei o carro, fui atrás, ela sumiu. Né? Já deve imaginar quem que é. Tô gostando de você, Beatriz. Ai, Beatriz, meu tipo de pessoa. Não se viu, vai chamar de bruxa, vem cá, vamos lá na delegacia. Fala na cara, né, desgraça. Fala na cara, corajoso. Então vem aqui falar na minha cara. Então, assim, se falaram por trás. Na minha frente, nunca ninguém falou nada. E eu sempre enfrentei, sempre falei, sempre brinquei. No presídio não pegou o apelido, porque a gente subia na vassoura, das internas até acabavam rindo, não pegou o apelido. Então começaram a me chamar de B, aí a mãe de Celina e pronto. Então a gente tem que, assim, da tragédia, a gente tem que também levar um pouco na brincadeira, é tragicômico. Tem situações assim que a gente vivenciou e que chorava muito na época. Hoje, contando, a gente acaba dando risada, porque é tragicômico mesmo, né? Como a mãe contou no livro, a parte dos brincos dela, né? Que ela queria comer o brinco, porque ela estava de brinco e não podia. E eu falei que iam matar a gente se encontrasse minha mãe com o brinco, eles não tinham tirado dela. E ela colocou na boca para engolir e eu segurei a nariz dela para ela não engolir. Então, assim, hoje, de contando, a gente começa a rir sem parar. Né? Então, quer dizer, é trágico, que naquele momento a gente só chorava e apavorado, porque descobri que a minha mãe estava com brinco, onde já se viu, iam matar a gente, iam torturar mais. Né? Então, assim, era apavorante. E hoje, uma olha para a cara da outra, começa a contar, a gente começa a dar gargalhada, porque aquilo é muito engraçado. A gente lembrando como que a gente viveu aquilo. Olá! Tá ouvindo com calma o episódio? Respira fundo e vamos lá. Você já sabe como contribuir com a gente? Você pode fazer um Pix usando a chave que é o nosso e-mail, calmagenteHorrível@gmail.com. Você pode ir no PicPay, só procurar @calmagenteHorrível no aplicativo, ou no site do Catarse, que é www.catarse.me/calmagenteHorrível. Não esquece de seguir a gente nos agregadores e nas redes sociais. Foi a sua vida na prisão? Você se sentiu ameaçadas pelas outras? No início, sim. No início foi bastante difícil, não aconteceu nada assim, fisicamente com a gente, mas chamavam de bruxa, bem no começo, né? Abriam uma portinhola. A portinhola é uma portinha que tem uma porta de... Como é que fala? Não é de... Não sei o material, é que nem a grade, sabe? Você come a porta inteira. Aí tem uma portinha pequena que as pessoas abrem para olhar as presas, né? Então, nesse momento, algumas abriam, xingavam a gente de bruxa e tal. Depois, a partir das primeiras semanas, elas começaram a mudar um pouquinho esse conceito.
É porque viram que a gente ficava quieta e tal. E quando eu tive uma crise convulsiva dentro do presídio por falta de açúcar, porque eu não comia nada, a minha mãe falou para o médico, falta de açúcar e tal. No dia seguinte, começaram as presas a colocar por aquela portinhola chocolate, Coca-Cola, para eu poder me recuperar. Então, foi aí que começou. Ela já teria o primeiro contato conosco. E a gente não podia ir para o convívio com essas internas, porque a direção não permitia. De repente, encontramos uma interna, né, Arlete Lu, acho que é conhecida, todo mundo conhece a Arlete Lu, e ela chegou na portinhola e perguntou, por que vocês estão presas aí? A gente falou, sai daqui porque eu tenho medo de você. Por que tem medo de mim? Porque você violenta essas pessoas, olha a ingenuidade da gente, falando com a Arlete Lu assim. E ela dava uma gargalhada, ela, não, pode deixar que eu vou falar com a direção, e amanhã vocês estão no convívio com a gente. E ela falou com a direção, e a gente foi para o convívio, e ali nada aconteceu, assim, vírgula, né? Porque as internas na cantina, na refeitória, elas começavam a me chutar embaixo da mesa, né? E a Arlete só de longe olhando. A Arlete chegava para a gente, está acontecendo alguma coisa? E Beatriz, não, Celina, não. A gente nunca falou que estava sendo chutada embaixo da mesa, né? E ela viu. Aí ela chegou para todos assim, elas são minhas protegidas, vamos parar com isso. E a partir disso, ninguém fez mais nada, assim, de chutar embaixo da mesa. E a gente começou a conversar com uma, com outra. Então, depois todas nos respeitavam lá dentro. Começaram a ver que a gente realmente não era nenhuma bandida. E riam até da cara da gente, vocês são uma bruxa, dá risada, né? Porque a gente morrendo de medo. Sua mãe com aquela carinha, gente, ai. Eu tinha 43 quilos. Eu tinha 43 quilos, 1,51m que eu tenho, né? Olha o meu tamanho. Eu via aquela, sabe? Então eu morria de medo. Depois, aos pouquinhos, claro, a gente foi conversando, depois de 1 ano, 2 anos, eu já virei corajosa, né? Quando o seu Aldo faleceu, elas fizeram uma homenagem, né? Fizeram, foi muito lindo. Os policiais tentaram impedir, mas elas fizeram. Fizeram. Elas gostavam do seu pai, não é isso? Amavam o pai, porque assim, em muitos lugares lá, o pai ia conversar com todos os internos, se alguém precisasse ser advogado, ele arrumava. Tinha uma menina que estava presa porque roubou uma garrafa térmica. Ele arrumou um advogado para tirar essa menina. A gente tomava banho só de água gelada. O pai conseguiu chuveiro, fazendo campanha para o presídio inteiro. Quando tinha festa junina, ele levava tudo, doce para todo o presídio, que não podia levar só para gente, que levava todo mundo. Então, elas amavam o pai, adoravam o pai. E quando ele morreu, eles fizeram uma homenagem muito linda para ele. Então, foi muito bonito. Beatriz, tem uma coisa que sempre me intriga, que é a seguinte, quando o mundo desabou na sua cabeça, no que você pensava? Quando estava tudo acontecendo, você estava nessa situação absurda, como você resistiu? Como? Eu não sei como é que eu resisti. Eu tive assim, primeiro eu passei por várias fases. Primeiro eu tive amnésia, depois eu tive assim uma negação, né? Não acreditava em Deus, não acreditava em nada, não falava com ninguém, não queria falar, fiquei muda. Depois de muda, eu comecei a acreditar mais em Deus, comecei a me apegar um pouco mais, não sou fanática religiosa, não, de jeito nenhum, né? Porque assim, tudo que é em excesso faz mal para qualquer pessoa. Aí eu comecei a enfrentar realmente as pessoas, comecei a falar realmente o caso, né, lá dentro, com as internas. Então, isso fez com que a gente superasse. Eu acho que a partir do momento que se começa a falar, a contar, as coisas vão amenizando. E assim, depois que eu saí, foi bem melhor, porque daí eu podia conversar nas redes, porque eu comecei a aprender a usar computador, porque não tinha naquela época. A primeira rede que eu entrei era na página do IG, que tinha de bate-papo do IG, né? Eu entrava na sala espírita, depois em Orkut, e foi assim que eu fui lutando, e conseguindo realmente existir. Mas assim, o mundo acaba pra gente naquela hora, né? Acaba. Você pensa que você vai morrer ali, que você não sabe o que vai acontecer nos minutos seguintes, né? Principalmente quando você está na mão dos torturadores, né? Pessoal, como é que você confessou? Se fosse inocente, eu não confessaria. Eu não confessei nada, eu falei aquilo que eles mandavam. Não confessei nada, eles mandavam falar, eu falava. Porque ninguém aguenta uma tortura o dia todo. Não aguenta. Ninguém, não dá para julgar isso. Quem não foi torturado, não dá para dizer se falaria ou se não falaria. Eu acho isso de uma leviandade tremenda. E a gente não sabia o que ia acontecer com a gente. A gente não sabia que a gente ia sair da casa de tortura e ser levada para o fórum. A gente não sabia o que ia acontecer. Então é muito difícil as pessoas também julgarem isso, né? É que é muito fácil julgar, né? É muito fácil julgar. Tipo, eu não falaria. Não falaria o cacete, né? Não dá um tapa na cara, já fala. Só com tapinha. Mas é verdade. Eu falei numa live, até perdi o controle numa live ontem, eu acho. A moça falou assim, o Bardelli não confessou,
porque ele é inocente. Eu quis dizer alguma coisa assim. Eu falei, então vamos lá chamar a polícia e vamos nós duas ser torturados. Você não aguenta nem tapa na cara, que dirá tortura, sabe? Então, nessas coisas eu ficava perdendo realmente a paciência, porque eu não admito ser julgada por isso. Eu acho que você tem muita paciência, inclusive. Te admiro muito, inclusive de se você conseguir rir de algumas situações, eu acho muito admirável, porque, nossa, que coisa, né? É terrível. Eu gosto muito, assim, para desestressar, porque como eu trabalho, né, com transtorno mental e dependência química, eu chego em casa e vou sempre para aqueles jogos dos reis, jogar tranco online, que eu gosto bastante. Dá um banho para jogar. E lá descobriram quem eu era. Então tem uma pessoa que me persegue e fala, a bruxa entrou, a assassina, isso, aquilo, a bruxa... E eu começo, essa lagadula mexe com a boa, ela morre de medo, sabe? Eu tenho medo de mim. Eu brinco assim, vou fazer o quê? Eu quero discutir com ela, não adianta nada, não vou colocar nada na cabeça de uma pessoa assim. Claro. Então, leva na brincadeira. Quais os seus planos que você deixou para trás com esse acontecimento na sua vida? Olha, eu tinha especialização em ensino especial, né? Eu amava trabalhar com crianças, tinha minha clínica, então eu tive que reinventar, né? Quando eu saí de lá, eu não sabia nem o que ia fazer, porque perdi minha profissão. Eu trabalhava com criança, como é que eu ia trabalhar com uma criança que tivesse convulsão? E falar que eu estava fazendo ritual com a criança. Então, eu não podia trabalhar. Foi daí que eu fui para o juizado especial, comecei a entender um pouquinho o que era o juizado especial criminal, vi que ali é feita realmente a justiça entre as partes, que a conciliação, que de um fato ruim sempre se tira uma coisa boa. Então, foi daí que eu comecei a pensar em fazer direito, até mesmo para entender o que aconteceu nesse processo, né? Então, foi quando eu acabei com aquele sonho, né? Aquilo passou, e daí foi para a área jurídica. Mas também cortaram meu sonho na área jurídica, porque a OAB do Paraná não quer me dar ordem, porque eu sou assassina. Você não foi inocentada? Eu fui condenada em 2011. Eu fui absolvida em 98, em 2011 condenada, eu tenho status para a justiça de condenada. Eu tive que pedir a reabilitação criminal, ganhei agora a reabilitação criminal, para fazer outra inscrição na ordem, porque a ordem negou que eu não tenho reabilitação criminal. A pessoa, então, fica forever marcada por isso, não tem condição nenhuma de... Tem todo um processo para, tipo, limpar isso aí. Porque, suponha, o cara pode ter sido um assassino, né? E daí ele passa um tempo na prisão, ele faz direito, taraná, taraná, ele não pode mudar de vida, é isso que acontece? Pode. Eu tenho até colegas que encontrei na internet, que são ex-presidiários, que o rapaz ainda fala, eu cometi realmente crime, sou ex-presidiário, fiquei tantos anos na cadeia e ganhei ordem, por que você não pode, sendo inocente? Eu falei, porque aqui é Paraná. Aff, Maria. Por isso que eu não posso. Meu Deus. É a única explicação, né, gente? Porque não tem... Não dá para entender, mas eu vou lutar. Um dia eles vão ter que me dar, eu fiz a faculdade, passei no exame, por que não vão me dar a ordem, né? Aí tive que mudar de novo de profissão, sair da área jurídica e vim para a área de saúde mental. Então a gente sempre está mudando, né? Sempre tem que ir. Aí estuda tudo de novo, que é óbvio, né? Quando você está bastante tempo sem trabalhar em alguma área, você tem que estudar novamente. Mas eu nunca deixei de estudar o direito, né? Todo dia eu leio alguma coisa, vejo alguma coisa, especialmente sobre direitos humanos. Essa história toda que você está contando impactou muito a sua visão política do mundo também, né? Sim. Você era envolvida em política ou não quando seu pai era prefeito? Seu pai era do PL, né? E você me parece um pouco mais à esquerda. Depois era PDT. Não, depois ele foi PDT. Mas assim, desde aquela época, uma vez eu lembro que estavam fazendo assinatura na praia contra madeireiros, e meu pai tinha serraria, e eu assinei uma petição contra ele. Aí cheguei em casa e contei. Cheguei em casa, então já desde aquela época eu já era meio assim, meio revolucionária, já não aceitava muita coisa. E meu pai era uma pessoa muito bacana. Ele explicava, não, mas eu tiro madeira, eu tiro cacheta, mas eu planto pinos. Ele me explicou. Eu falei, então não é contra você que eu assinei. É contra não faz nada, né? Contra... Então, ele sempre explicava. Então, já desde aquela época, já era bem revolucionário, assim, nesse sentido. E vamos lembrar que o vice do Lula era do PL, gente? Não, tá tudo bem. Não tô questionando, não, até porque essas questões partidárias em cidades menores são diferentes. Bem diferente. E, Beatriz, só para emendar com isso que a gente estava falando de tortura, eu queria te perguntar como uma pessoa que sofreu tortura e que esteve na mão de milicianos, né? Porque o tal do Copete Neves foi preso por formação de milícia depois, né? Sim. Como é que você se sente tendo o Bolsonaro como presidente, que é um genocida, que tem ligação com a milícia e apoia torturador? Nem me fala. Na primeira vez que eu vi o Bolsonaro, que apareceu na mídia, né? Foi quando ele estava no Congresso,
votando lá contra a Dilma, que ele enalteceu o Ustra, né, que é um dos maiores torturadores. Ali já comecei a brigar, já comecei a gritar, já comecei, sabe, é horrível, não só para mim, como para as pessoas que apoiam ele, né? Sorte que nunca aconteceu com a família delas, isso. E a gente luta para que não aconteça. Então, eu luto e vou continuar me envolvendo em política, sempre, pelos direitos mesmo dos outros. Porque quando veio esse novo presidente, as políticas públicas estão acabando. Os direitos humanos eu acho que nem existem mais. É uma luta bem grande, especialmente com os presos, né? São sendo tirados todos os direitos, são sendo violados. Então, a gente tem que pensar realmente no ser humano. Já que o presidente não pensa, nós temos que pensar no ser humano e lutar. E lutar contra e fazer campanha. Já estou com a minha máscara aqui, vermelha e estrelinha. Já está a postos, né? Já está a postos. 2022 que nos aguarde. Que nos aguarde. Não sei se eu respondi a tua pergunta, mas assim, eu já estou em campanha faz tempo. Não, mas é que assim, é claro, a gente também tem ojeriza disso e a gente nem sofreu na pele, tá na mão dessas pessoas e nem pretende sofrer. Espero que passe essa vida sem isso, né? Mas eu imagino o impacto que tem para você que passou por isso ouvir uma homenagem ao Ustra, né? Nossa, aquele dia eu gritava na televisão, então eu gritava. Já fui para as redes sociais, acho que se procurar lá no meu Twitter em 2000 na época da eleição deve ter alguma coisa ali que eu escrevi, porque eu não aceito isso. E, aliás, nem o ser humano deveria aceitar, né? Porque tortura é a pior coisa que pode acontecer. Porque eles não têm noção do que é, na verdade, entendeu? Porque todo esse bando de gente que apoia torturador depois fica reclamando, foram muito duros com o Pazuello na CPI. Porra, bicho, vamos tomar no meio do rabo, né, cacete? E todo mundo que apoia torturador chega em outro país, mexe com mulher, é preso e acha ruim, né? Então, lá, todo mundo que apoia a ditadura também acha ruim. Que está preso lá, que não tem devido a processo legal, mas a ditadura é isso, não existe devido a processo legal. Só para voltar nesse assunto das pendências que a Rita te perguntou, depois que surgiu todas essas provas que inocentaram vocês todos e tal, e você e sua mãe chegaram a entrar em contato com a família do Evandro, encontraram com eles, existe um entendimento entre vocês? Eles aceitam? Ou a família toda é igual o outro lá? Eu acho que a família toda ainda continua iludida, né, acreditando que nós realmente somos assassinas, cruéis, bruxas, malvadas, manipuladas, né, por todos esses anos. E é muito difícil, eu acho que uma família não ter resposta, né, do que aconteceu com o filho deles. Eu acho que eles também sofrem bastante, não posso julgar a família, mas eu, sendo mãe, se fosse uma mãe, eu queria ter certeza que aquela criança é meu filho, né? Encontro com a Dona Maria, com o seu Ademir de vez em quando, no supermercado em Guaratuba, passo do lado deles, eles não olham para mim, eu não olho para eles. Mas a minha vontade era realmente perguntar para eles se realmente acreditam que isso aconteceu. Eu nunca conversei com eles e nem posso chegar perto da família, né? Porque podem falar que eu estou ameaçando ou alguma coisa assim. Mas eu sinto muito por eles terem acreditado nessa história toda. Você ainda tem contato com o Oswaldo Marceneiro e os demais envolvidos? Tenho. Eu tinha contato com todos, tive depois com o De Paula, tive com o Bardelli, que o Bardelli é como irmão, né, nosso. O De Paula faleceu, mas antes de falecer ele esteve na nossa casa, porque estava com bastante dificuldade financeira, procurando emprego, ele esteve lá pedindo emprego antes dele ser preso novamente. Posteriormente, Oswaldo nunca mais tinha visto. E quando começou o podcast, eu fui atrás do Davi, de todos eles, né, para darem depoimento para o Ivan. E ninguém quis, o Sérgio não quis, que não tem nada com isso, que ele foi absolvido e pronto. O Bardelli não queria mais, porque ele estava mexendo muito com ele. O Davi também não quis se expor de jeito nenhum. Eu falei, bom, então vou só eu e a mãe mesmo. Quando terminou o podcast, eu consegui falar com o Davi novamente. Quando iniciou a série, consegui falar novamente com o Davi, com o Bardelli, e falando para eles, escutem o podcast, vejam que é um trabalho sério, que não é uma pessoa que está ali para julgar a gente, é um trabalho sério, escutem. Aí eles se animaram com a série, foram dar depoimento, tanto o Davi como o Bardelli. O Oswaldo não tinha contato com ele, porque ele só tinha contato com o Davi, eu passava o recado para o Davi, e o Davi passava o recado para ele. E ele não quer também, porque ele tem um trabalho autônomo e ele tem medo de ficar sem emprego, por isso que ele não quer depor. Aí eu achei ele na rede social, né, porque a gente acha todo mundo, adicionei, e tenho conversado às vezes com ele, para pensar, para realmente ele pensar que esse é o momento, é a hora dele falar, é o momento dele falar, que é importante ele falar, né? Não adianta se esconder a vida inteira. Eu a vida inteira me expus, eu sei que é sofrido para ele, eu sei que ele sofreu muito mais
Quer dizer, você não pode medir essa questão, mas ele, Oswaldo, Davi e de Paula ficaram meses sendo torturados na máxima. Eu e minha mãe escutávamos, eles eram que nem bichos. Um dia da capela do presídio, a gente conseguiu enxergar eles lá embaixo. Eles tinham barba comprida, unha comprida, eram bichos. Realmente era horrível. Então, eles sofreram muito, mas muito mais, sabe? Além das torturas físicas, na hora da prisão, posteriormente também eles continuaram sendo torturados. É mesmo porque não tinha nem advogados. Então, eu até entendo a dor que ele sente nesse momento, mas acho que eu sempre falo com a filha dele, falo com a sobrinha, falo para elas conversarem com ele, que é o momento realmente dele falar, dele contar tudo. Eu espero que ele reveja essa posição dele, que realmente dê esse depoimento e converse com alguém e fale tudo e coloque para fora também, né? Porque é importante. Eu entendo que ele tem um negócio, que é autônomo, que ele tem medo eu acho, né, que ele tem medo, sempre não conversei com ele sobre isso, mas como ele sendo autônomo, eu imagino que a única coisa que está impedindo ele é isso, ou talvez a exposição novamente, que ele não acredite mais em nada. Mas acho que se ele assistir a Globo e escutar o podcast, ele vai perceber que agora é diferente, que as pessoas levaram a sério e realmente foram a fundo, investigaram realmente, e que as pistas apareceram, né? Tem mais prova que essa que a gente sempre falou. Vai ter gente, né, que ainda vai xingar e vai não acreditar, mas eu acho que o acolhimento agora é diferente. É, né? Diferente. Cici, tá sentindo um impacto diferente depois do lançamento da série? Muito diferente. Às vezes eu não sei nem lidar com isso, porque a vida inteira eu acostumada a brigar, né? A brigar na internet, me xingava, eu ia atrás e respondia todos, principalmente no começo do podcast. Pode ver naquele grupo discutindo o caso Evandro, sempre estão brigando ali. Então, quando vem esse acolhimento, a gente não sabe nem o que falar, sabe? Eu fico, meu Deus do céu. Só que eu estou sonhando, é uma situação bem boa, assim, uma sensação muito boa. Porque a gente está acostumado a brigar e eu não sei nem lidar com essa acolhida. Deixa só eu explicar uma coisa que ela falou do grupo. É um grupo do Telegram sobre o caso Evandro. E foi lá que eu conheci a Beatriz. E aí um dia eu mandei mensagem para ela. Oi, desculpa incomodar, sabe? Aquela história toda. E agora a Beatriz está aqui. Então só para explicar que esse grupo que ela está falando é esse. É esse mesmo. E tem o grupo do Facebook também. Tem uma importância, eu acho, muito grande. Tem a minha gratidão por você estar aqui como essa personagem, mas como essa pessoa, porque nesse momento que a gente está vivendo, eu acho, justamente em que a gente tem o esgoto à tona, né? Essas pessoas que de fato têm cada vez mais desumanizado os presos, tem esse bordão de direitos humanos para humanos direitos, sendo que humanos direitos a gente nunca sabe quem é. De onde saiu essa gente, meu Deus? De onde saiu? Então, o fato de você ser uma pessoa que agora tem voz para poder falar sobre isso é muito importante nesse momento. É muito importante, acho que as meninas concordam, a gente está aqui conversando com alguém que, mesmo sendo de uma classe mais privilegiada, sendo uma mulher branca, sentiu o que é o procedimento da polícia, o que é o procedimento da justiça injusta, e que isso pode sim acontecer com qualquer um, porque isso está acontecendo com a população preta, pobre, periférica, desde sempre eles são tratados dessa forma. Então é muito importante ter essa voz que mostre que isso é algo que pode bater na sua porta a qualquer momento, por causa do delírio de qualquer um, de uma casualidade, de uma filha da putice, não importa. É muito relevante você estar falando sobre isso e estar nessa discussão de direitos humanos num momento em que direitos humanos não têm valido mais nada pra gente. Nós temos que continuar falando. Todos têm que continuar falando. E eu acho que serviu também, nesse momento, as pessoas estão pensando mais o que são os direitos humanos mesmo. O que é o direito humano? Qual é o meu direito? Algumas pessoas até já mudaram um pouquinho de opinião. Inclusive, algumas que tinham falado para mim, que diziam que mesmo sendo torturada eu poderia ser culpada, hoje já mudaram de opinião. Já vieram pedir desculpas para mim nesse sentido. Então, daí eu falo, você percebe que isso pode acontecer com qualquer um? Então, assim, os direitos humanos é o teu direito, é o meu direito, é o nosso direito. O direito de todos. Não é do humano, que nem dizem, né? Leva para casa.
A mania deles falar, leva para casa. Direitos humanos para humanos direitos. Essa, não existe frase mais fascista do que essa, né? E, inclusive, eu acho que isso é uma das coisas que eu me impressionei com a série, porque Globo, né? A gente tem todo aquele pé atrás, mas pra estar na Globo, o jeito que eles abordaram a questão da tortura, colocando um sociólogo lá falando, essas práticas da polícia vêm da escravidão, assim, achei isso importante estar lá, né? Porque tem uma repercussão muito maior do que um podcast, que é uma mídia pouco conhecida, de fato, né? Tá sendo mais conhecida, mas... Sim, é porque o Ali Muritiba é uma pessoa muito humana. Ele e a Michelle são pessoas, assim, incríveis, né? Vocês devem conhecer, mas são pessoas muito sensíveis. E o Ali, ele trabalhou dentro do presídio, né? Quando ele não era dessa profissão, ele era agente penitenciário. Então, ele conhece um pouquinho o sistema. Quando ele faz as coisas, ele é um pouquinho mais humano, né? Ele é humano, é uma pessoa incrível, ele é a Michelle. Tiveram bastante cuidado conosco. Já que você faz piada, eu tava pensando se eu ia te contar essa piada, mas esse caso me lembra muito uma piada que é sobre a polícia brasileira, que foi uma piada que seu pai me contou, Tati, que é assim, eles estavam querendo provar qual que era a polícia mais competente do mundo, e aí chamaram a polícia americana, a polícia inglesa e a polícia brasileira, soltaram um coelho no meio da mata, e aí pra ver quem pegava antes. Aí foi a polícia inglesa lá, com a Scotland Yard, o Sherlock Holmes lá, tudo lá, e em 4 dias conseguiram pegar o coelho, aí averiguaram, é esse coelho mesmo que a gente soltou. Aí a polícia americana, eles vão lá, vai com a SWAT, com helicópteros e tal, pegaram o coelho em 10 horas na mata e aí comprovaram, esse é o coelho mesmo. A polícia brasileira pegou o coelho em 2 horas. Aí eles foram averiguar o coelho e tinha uma tartaruga toda espancada, falando, eu sou um coelho, sim, eu sou um coelho, eu juro que eu sou um coelho. É bem isso. É exatamente isso. É bem isso, né? Porque a história que entra, eles estavam investigando a polícia civil, e aí quando entra a polícia militar, em 3 dias eles prendem vocês. Que é muito absurdo, né? Que, inclusive, a polícia civil que é a polícia judiciária. A polícia militar não é a polícia judiciária. Então. Já começou tudo errado aí. Mas a gente nunca foi ouvido, né? Nossos advogados lutaram bravamente. Então, mas é o advogado que errou. Não, nenhum advogado errou. Porque a nossa luta era contra os poderes do Estado. Então, podia mostrar o que fosse. E jamais ia ser aceito, né? Mas, assim, eu acho que o que deixa todo mundo revoltado quando escuta, não só o podcast, mas também quando vê o documentário, além da injustiça que vocês 7 sofreram, obviamente, a tortura, os anos presos sem direitos e todo esse processo de quem vai devolver esses anos para vocês, não tem devolução e etc., é porque os casos ficaram sem solução. Quer dizer, uma consequência de erros, de absurdos, né? E, sei lá, acho que até prevaricação aí. E a gente tem hoje 3 crianças, 2 que a gente sabe que estão mortas, que é o Evandro e a menina, e o Leandro desaparecido, e não existe mais a menor pista e possibilidade. E a gente, quando a gente escuta depois, no final do podcast, a gente vê que a Polícia Civil estava indo numa direção, né? Eles tinham uma linha investigativa, eles tinham pessoas que eles estavam atrás, e de repente o negócio desandou para essa maluquice, para esse surto coletivo que envolveu PM, judiciário, a população, a mídia, e é um pesadelo, né? É um pesadelo. A gente nem imaginava, a gente vivia aquele dia e pensando, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai acabar? Acabou no júri de 98, mas quando anularam aquele júri, eu queria morrer. Eu não acreditava que aquilo estava sendo anulado, né? Foram 34 dias de júri. E depois o outro julgamento foi super rápido, né? Então, assim... Foi super rápido, mudou, né, o rito do tribunal do júri, daí foi rápido, os advogados aceitaram não ouvir algumas coisas, enfim, foi bastante rápido, e também não acreditava que naquele momento ia ser condenada. E tinham vários colegas meus na faculdade de Direito, todos com camiseta, foi mostrado as partes da tortura. Tem uma fita que fala assim, diga que você segurou a criança, essa fita já estava no processo, né? E tinha a fita também no ferry-boat, eles torcendo o meu braço, também já estava ali. Então é impossível que o Ministério Público não tivesse visto aquilo. Impossível, que agora está tão claro que não tem como eles terem, não. Sempre tinha uma desculpa, estou chorando por causa disso, daquilo. Então, assim, eu não acreditava jamais que eu ia ser condenado. E quando veio essa condenação, eu queria realmente morrer. Mas aquilo foi aqui. No próprio documentário, o promotor começa a dar desculpas, quando ele ouvindo as fitas e dando desculpa, mas é porque aqui a gente pode
dizer que... Gente, eu gritava nessa parte, eu vendo. Quando ele fala é um prato cheio pra defesa, eu queria pular Sim. no pescoço dele e socar Nossa, aquela cara juro por Deus, você fala, dele. que bom que eu não tô na frente dessa pariu, pessoa. Eu queria esmurrar. Porque eu ia gastar meu réu primário. É inacreditável que agora ele continue mantendo esse discurso. Meu Deus do céu. A única palavra que eu posso dizer para isso é indignação. Eu fiquei indignada e ouvi aquilo. É um bando de justiceiro, né? De justiça não tem nada, tem de justiçamento. Que é uma coisa bárbara, primitiva, muito irracional. E o direito tem que ser fundamentado numa racionalidade. Né? E esse promotor é um justiceiro, não gosta de um justiceiro. Né? Podia ser parte de qualquer milícia aí. Ô Beatriz, eu queria voltar um pouco no processo do podcast, porque foi muito longo, né? O Ivan ficou muito tempo fazendo, são 38 episódios, e tem ali no episódio 25, que é depois que ele recebe o material novo das fitas, que de fato ele vira e fala, porque antes disso ele tava, parece que diz que é tortura, mas não dá pra saber, que é, né, como eu disse, o isentão que a gente ama, mas tava lá. Em algum momento desse processo, você se arrependeu, ou você teve raiva, ou você quis falar pro Ivan, não, pera, Ivan, pelo amor de Deus, teve algum disso, ou você confiou no processo e vamos? Não, eu confiei no Ivan. Eu confiei piamente no Ivan, porque como eu disse, eu olhei para ele. E qualquer dúvida que eu tinha, o Ivan ficava sempre à meia-noite, ele estava online. O Ivan, porque você falou isso, porque é por causa disso, daquilo. Inclusive, a gente teve uma discussão séria, porque ele falava da questão da casa da tortura, e eu sempre disse que foi uma jornalista que descobriu a casa, e ele provou para mim, provou no podcast, que não foi jornalista. A minha memória estava falsa realmente, não foi essa jornalista. A jornalista fez uma entrevista, e o que ela descobriu foi o caminho e mostrou a casa. Mas quem descobriu realmente foram nossos advogados. Quer dizer, ele sabia muito mais do que eu, do que a minha memória falsa, né? E aquilo que eu me lembrava era aquilo que eu tinha falado para a jornalista. Então, essa era a minha... Então, e ele sempre foi bem solícito, porque isso, aquilo. Então, ele sempre mostrava a Beatriz, olha a página tal. E eu falava, é verdade. Então, ele sabia muito mais, até que a gente que vivenciou, porque a gente tem, às vezes, também algumas falsas memórias, a gente tem uma outra visão também, e ele foi bem imparcial. Eu fiquei até doida, né? A casa de tortura que você fala é a casa do pai do fulano, né? Isso. Que a gente não vai... Não gostamos mais de falar o nome você dele. sabe quem. O Inominável. Isso, o Inominável. E é incrível... O Voldemort. Voldemort. E é incrível que depois que descobriu que a casa era do pai dele, ainda assim as pessoas acharam que tudo bem. Que tudo bem, que ai. E tinha umas coisas tipo, como que ela sabia o caminho? Mas como que a mãe sabia? Minha mãe sempre foi muito detalhista. E eles fizeram toda uma coisa pior comigo, me vendaram muito mais, faziam outras curvas e tal, para eu não marcar o caminho. Na verdade, eu nem sabia o caminho de lá, quase tinha ido poucas vezes, sabia mais ou menos. A minha mãe, que sempre foi detalhista, e até hoje ela é. Ela sabe tudo, nos mínimos detalhes, uma memória incrível, né? Muito mais do que ela sabe muito mais que a gente em tudo. E até a resistência dela é melhor que a nossa. Então, eu acho assim que as pessoas que duvidam é porque nunca passaram por isso. E ela até conta, né, que ela foi fazendo igual o Chapeuzinho Vermelho, se virar para cá é assim, se virar para lá é assim. Porque ela conhecia a região. E sua mãe tá com quantos anos agora, Beatriz? 82. E linda ela tá, né? Então... Linda, né? E que bom que ela está viva para ver essas fitas aparecendo, né? Eu fico muito feliz. Que bom que ela está viva. Muito, muito bom, assim, que não morreu com esse desgosto, né? Espero que viva muitos anos ainda para, de fato, poder aproveitar o fato de que ela é inocente, que ela estava certa o tempo todo, né? Como você. Isso. O seu Aldo também estava certo. Ele falou que vocês iam provar que era inocente. Sim. Conseguiram. Sim, ele não aguentou, tadinho. Mas hoje ele tá vendo tudo. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais me emocionei, foi o do episódio do seu pai. Sim. Mas hoje ele tá vendo... Eu sou espírita, né? Eu sei que ele tá vendo tudo e acompanha a gente. E ele dá muita força pra gente, né? Sempre deu. Ô Rita, você não quer perguntar essa pergunta aqui que falta sobre preconceito das matrizes africanas e tal? Já que ela falou que ela é espírita. Eu queria estar no centro de Umbanda, mas não posso entrar no centro, né? Eu imagino. Ai, que inferno, meu Deus. Eu vou entrar no centro de Umbanda, vai a imprensa toda lá, aí, ó, tá fazendo... Posso? Eu falei, já fui em centro de terreiro de Umbanda. Eu já fui, mas fui assim, de boné, capuz. Eu fui umas 3 vezes, tinha aqui, sabe?
Então, foi umas 3 vezes. Depois, nunca mais fui, até para não prejudicar o próprio centro. Não, porque as analogias que eles faziam do sacrifício de animal com o sacrifício da criança, de um desrespeito tão profundo ao sacrifício sagrado, entendeu? Que acontece nessas religiões, é muito filha da putagem. Bom, tá claro que houve um componente bastante preconceituoso, né, com as religiões de matrizes africanas, colocar a Umbanda, o Candomblé, o satanismo, tudo no mesmo balaio. Você acha que esse fator também foi importante para aguçar tanta curiosidade em torno do caso? Foi muito importante, especialmente pela época, né, nos anos 90, que tinham várias notícias, que ritual satânico aqui, ali, acolá. Então, foi o pânico mesmo. Pânico de toda a população. Mas uma coisa serviu esse caso, pelo menos na época, as mães começaram a cuidar melhor dos filhos e não deixar sair da rua sozinho, né? Pelo menos serviu para isso. Eu que cresci nos anos 90, 92, eu tinha 7 anos. Então, a gente cresceu com esse pavor, esse pânico de ser levado, de sumir, de vai pegar você. E tinha, aqui em Brasília ainda tinha coisa, porque as bruxas vão pegar vocês e não sei o quê. Todas as crianças, eu acho, que cresceram nos anos 90, principalmente, cresceu com esse pavor de desaparecer. Ô, Beatriz, e você disse, eu vi no site da editora do livro, tipo de um vídeo trailer, assim, do livro, que você disse que você acredita que não houve um assassinato. Você acha isso mesmo? Eu acredito por todo o processo, né? Eu acredito exatamente por causa disso. Porque não havia necessidade de se negar tantas vezes exumação de corpo, exame de DNA. Para quê? Por que negar? Calasse a vossa boca, faça o exame aí. Né? Porque, assim, eu sempre falo que o Evandro ele é muito importante, mas, assim, nesse momento, o mais importante é a tortura. O que menos importa é a minha opinião, eu sempre digo. Mas eu acho que nesse momento tem que se falar mais sobre a tortura do que sobre essa própria minha opinião. É porque os pais podem achar, não, ela está falando isso. Não é questão que eu estou falando. Eu estou falando porque eu vivenciei esse processo. É porque todos os advogados sempre falaram sobre isso. Sobre a cadeia de custódia, sobre as questões de dentes serem levadas, de fichas dentárias serem levadas por coronel para dentista odontóloga, né, que a perita, foi levada uma ficha em mãos. Não é assim que funciona na justiça, sem a presença da defesa. Então, por que foi necessário fazer tudo isso? Então, é essa a minha dúvida. Por quê? Se fosse claro que seria aquela pessoa, que seria o Evandro, não precisava nada disso. Faria-se novamente o exame, de acordo com o que a defesa vinha pedindo há muitos anos, né? Realmente é um exemplo de uma condução inteira cagada. Teve erro em tudo quanto é lugar, não teve uma coisa que foi acertada nisso, né? Em tudo quanto é lugar. É muito absurdo. O que pode, assim, que mesmo que seja o Evandro, nós não cometemos crime nenhum, né? Pelo contrário, foi o Estado que cometeu conosco. Então, nós somos todos inocentes. E alguém eventualmente cometeu um crime contra essa criança e não foi vocês. E tá solto por aí, né? E tá solto, e sei lá se tá vivo ou não. Espero que o demônio já tenha carregado quem assassina crianças, né? Que não é... Sim, exato. Caso, né? E nossa, por que acusaram esse crime horrível? A nossa família sempre foi assim, em prol das crianças. Minha mãe cuidava das creches com zelo. Você não pode imaginar. Tinha privadinha, piazinha, tudo pequenininho. Nas creches, as professoras faziam desenho dos meus gêmeos. Os meus gêmeos não queriam ir na creche particular, queriam ir na creche do município, de tão boa que era, sabe? Então, assim, a pior coisa que foram inventar é isso. Iriam inventar outra coisa. Mas com criança, meus filhos são adotivos, os gêmeos. Eu adotei quando era solteira. Isso ninguém sabia. Eu não queria que falasse na época. Para que falar? Não ia expor meus filhos, né? Então, é assim, é pior ainda, dói muito mais. Você tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de falar, Beatriz? Só do meu livro, porque agora tem o livro que a gente escreveu, né, no Malhas, é importante, está à venda para todos, e é importante que leiam, porque ali a gente relata a tortura. O livro não é um livro fácil de ler, é um livro pesado, né, quem tiver gatilho é melhor não ler mesmo, né, é um livro bastante pesado, mas é importante para mostrar exatamente o que aconteceu com a gente, para que não aconteça com outras pessoas. Quando que você começou a escrever esse livro? Esse livro eu comecei a escrever alguma coisa antes do julho de 2011, porque eu perdi a memória, né? Muitas coisas da tortura até hoje
hoje eu não lembro, eu pulo pedaços, né? Então é para eu conseguir falar, porque eu não conseguia colocar para fora. No júri de 98 eu falei, mas eu chorava muito, não conseguia falar tudo. Então eu falei, mas meu Deus, eu tenho que falar, eu tenho que contar, né? As pessoas têm que saber. E foi no júri, eu pedi para o nosso advogado para tirar todas as pessoas do plenário. Foi quando eu consegui contar tudo. Por quê? Porque eu tinha escrito, eu estava já elaborando isso e tentando lembrar, porque eu não conseguia lembrar de algumas partes. Não consegui lembrar, né? O que eu lembrei é o que está escrito ali. Muitas coisas, flashes que aparecem na minha cabeça. Então foi bem antes do júri que eu comecei a escrever. E a minha mãe já começou já desde o presídio a escrever, porque ela sempre falou que queria mostrar para os netos que a gente era inocente. Então, ela tem o caderno dela escrito, que ela escrevia à mão já no presídio, e ela já começou muito antes. E quando o podcast saiu a fita do episódio, né, 25, a mãe falou, vamos ver, vamos editar, vamos botar para frente esse projeto aí. Aí a gente pegou tudo misturado, assim, que a gente tinha escrito, e demos para Sheila, minha irmã, para ela organizar. E daí ela organizou tudo e depois que veio a editora. Quem quiser comprar o livro, compra no site da editora, como é que faz? Tem na editora, tem na Amazon, tem nas livrarias Curitiba, né, que é de Curitiba. Tem várias livrarias, mas assim, na Amazon eu acho que é mais fácil para quem é de fora, né? E do Paraná tem nas livrarias Curitiba, tem nas livrarias do shopping de Santa Cândida, tem todos os shoppings de Curitiba, tem também. Maravilha, parabéns pela coragem, viu, Beatriz? Muito obrigada por deixar esse relato pra gente e muito obrigada de ter vindo aqui. Eu que agradeço. Imagina, a gente tem que lutar sempre. Obrigada e manda um beijo para sua mãe. Mando sim. Eu vou criar o meme, eu gosto da Beatriz, que qualquer coisa ela corre atrás. Tá bom, é isso mesmo, né? Isso aí. Beijo, beijo. Obrigada. Beijo em todos. Tchau. Eu indico então o caso Evandro na Globoplay. Uma série com 8 episódios. 8 ou 7? São 7 sobre o caso Evandro e um adendo sobre o Leandro Bossi, né? Ah, é verdade. Muito bem feito. Foi baseado no podcast do Ivan Mizanzuki. Quem não escutou também é bem bacana, bem completo. Um trabalho jornalístico mesmo. 5 petralinhas. E um beijo, Ivan. Beijo, Ivan. Muito obrigada, viu? Que maravilha. Eu queria dizer que, assim, são 38 episódios do podcast e é duro de ouvir, mas vale a pena. Eu definiria como um Gil Gomes bem feito. Mesmo não tendo imagem, é mais pesado do que a série. Bom, gente, esse foi o nosso episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pra gente foi muito bom. Eu me senti entrevistando uma personagem de um livro muito querido, né? É muito engraçado, assim, quando toma a voz, né? E se você gosta dos nossos trabalhos, quer que a gente continue fazendo entrevistas e fazendo podcast, considere apoiar a gente no Catarse, catarse.me/Calma Gente Horrível, ou você pode apoiar a gente pelo PicPay, basta procurar Calma Gente Horrível no aplicativo, ou fazendo um Pix, que é o nosso e-mail, calmagenteHorrível@gmail.com. Você segue a gente também nas mídias sociais, no Instagram é Calma Gente Horrível, no Twitter é @GenteCalma, no Facebook você procura lá Calma Gente Horrível também, ou manda uma mensagem pra gente no Telegram, gente_calma. E não esquece de comprar os nossos produtinhos, manda um e-mail pra gente pra comprar camisetas e ecobags e canecas e tudo mais. A nossa identidade visual é da Cláudia Intátilo, você segue ela no Instagram pro @editora de arte. O editor de áudio é o André Teles, que você pode entrar em contato com ele, telesalvesandré@gmail.com. E as nossas artes nas mídias sociais são da autoria da Ana Garrana. O contato dela é anagarrana@gmail.com. Calma, gente horrível. A justiça tarda, falha, tropeça e inventa. E se for a do Paraná, só tem convicção.